Salve galerinha, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre grandezas proporcionais. Você já se deparou com a situação onde você pensa, bom, se eu colocar um tanque para encher com uma única torneira, conforme passa o tempo, mais água vai ter dentro desse tanque, certo? Então, quanto maior o tempo, maior a quantidade de água, ou quanto maior a quantidade de água, maior o tempo. Concorda? De uma outra forma, numa outra situação, se a gente parar para pensar, bom, mas e se eu colocasse várias torneiras ao mesmo tempo para encher esse tanque? Bom, supondo que elas sejam todas iguais, concorda que quanto mais torneiras, menor o tempo? É de coisas desse modelo que a gente vai falar hoje. Inicialmente, eu vou abordar o tema usando velocidade, ΔS sobre ΔT, que é um conceito físico, né? A gente está considerando aqui, só para ter o cuidado teórico com tudo isso, o conceito da velocidade no movimento retilíneo e uniforme, tudo bem? Então a velocidade vai ser constante e a velocidade média é igual à própria velocidade instantânea nesse caso, tudo bem? Velocidade constante, e aí a gente tem essa expressão aqui, que é bastante famosa, velocidade média igual ΔS sobre ΔT. E aí só para a gente entender, ΔS, delta é a variação e S é o símbolo que a gente usa para representar o espaço, então variação de espaço, né? E o ΔT, variação de tempo, tá? Aí, beleza. Considerando a velocidade média constante, temos variação de espaço e variação de tempo. Qual que é o exemplo que a gente está querendo trabalhar aqui? Bom, vou considerar a minha velocidade constante em 90 km por hora, tudo bem? Significa que eu percorro 90 km em uma hora, ΔS, ΔT. Beleza? Bom, se a gente aumentar a quantidade de horas, né, ou a quantidade de quilômetros, a outra grandeza aumenta na mesma proporção, percebe? Se eram 90 km para uma hora, 180 km serão percorridos em 2 horas. Com efeito, 270 km em 3 horas. E assim proporcionalmente. Percebe? Bom, e se eu te perguntasse, se a distância for de 135 km a 90 km por hora constantes, como é que a gente faz para descobrir, então, esse tempo que vai ser necessário para percorrer essa distância? Bom, a gente pode associar e resolver aqui de duas formas. Você pode usar a própria constante de 90 para resolver. A gente pode não usar as unidades agora, que a gente sabe que vai sair o resultado aqui em horas, certo? A gente pode pensar na constante 90 ou usar algum dos outros representantes que representam a mesma proporção. Tudo bem? Bom, eu vou resolver das duas formas aqui. Presta atenção. Vou fazer de vermelho para ficar mais claro. Perceba, se a gente usar a constante, você pode ter 135. 135 está para, é proporcional, diretamente proporcional ao tempo que a gente quer descobrir, da mesma forma que os 90 km por hora, que é a nossa constante aqui nesse caso, certo? Resolvendo aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau tranquila, né? A incógnita está lá no denominador, mas é só passar ponto de interrogação multiplicando e o 90 dividindo. Quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar que o nosso ponto de interrogação, já fazendo a conta aqui, 90 sobre 135, 135 sobre 90, vai dar 1,5, certo? Então isso aqui seria 1,5 horas, ou seja, 1h30. Tudo bem? Com efeito, se a gente quiser pensar numa outra possibilidade, eu vou pegar esse cara aqui como exemplo, que aí fica mais claro essa questão. Veja só, se você tiver 135 km diretamente proporcional a algum determinado tempo que a gente quer descobrir, é a mesma coisa que o 270 sendo proporcional ao 3. E aí perceba que a gente pode fazer essa associação aqui, porque todas essas grandezas aqui vão ser equivalentes ao resultado que é a nossa constante, tudo bem? E aí, olha só, aqui é uma equação do primeiro grau de novo, você vai passar o 3 multiplicando e o ponto de interrogação multiplicando. Depois vai isolar o ponto de interrogação, equaçãozinha do primeiro grau. Só que antes de fazer isso, percebe só, se você simplificar aqui, você vai acabar encontrando a sua constante, né? Então você já sabe que o resultado vai ser o mesmo, certo? Isso aqui também daria 1,5 horas, tudo bem? 1h30. De modo mais teórico, com um pouco mais de embasamento, presta atenção. Duas grandezas A e B são diretamente proporcionais C e somente C
seus representantes em determinada situação, por exemplo, A1, A2, A3, representantes da grandeza A, e B1, B2, B3, representantes aqui da grandeza B, se relacionam da seguinte forma. A razão entre eles, entenda que razão é um modelo de comparação matemática que a gente usa. A razão entre A e B é a divisão A dividido por B, tudo bem? Isso é um modelo de comparação muito utilizado na matemática, na física, na biologia, na química, ciências da natureza de um modo geral. E no dia a dia também. Percebe só? Quando a gente tem essa razão aqui, ó, essa igualdade entre as grandezas, entre as frações aqui, significa que todas elas são diretamente proporcionais. Então, a razão, a divisão entre as grandezas e seus representantes respectivos são diretamente proporcionais. E tudo isso é igual a uma única constante, uma letra K aqui, que é a nossa constante de proporcionalidade. Beleza? Bom, perceba aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Ser diretamente proporcional significa que a divisão entre as duas grandezas te dá uma constante. Então, isso aqui é igual a uma constante. E aí, associando com o nosso exemplo aqui da velocidade média. Percebe que vou pegar esse cara aqui como nosso ponto de partida, tudo bem? Se a gente aumenta a quantidade de quilômetros, a gente precisa aumentar a quantidade de tempo que vai ser necessário para manter o resultado constante em 90 km por hora, concorda? Então, se uma das grandezas aqui aumenta, a outra grandeza precisa aumentar na mesma proporção para que a gente obtenha um resultado constante. Agora, se a gente diminui a quantidade de quilômetros, a gente também precisa diminuir na mesma proporção a quantidade de tempo necessário para manter essa constante em 90 km por hora. Concorda? Então isso significa que se a gente diminui uma delas, a gente diminui a outra para manter o resultado que essa razão representa para a gente. Tudo bem? Esse é o modo como a gente vai trabalhar com as grandezas diretamente proporcionais. Mas a gente também tem um outro contexto, que é o contexto das grandezas inversamente proporcionais. Se liga só. Agora com as grandezas inversamente proporcionais, perceba que eu peguei o mesmo exemplo da velocidade média, ΔS sobre ΔT, e eu fiz uma pequena alteração. Eu peguei o ΔT e passei ele multiplicando para o lado da velocidade. Então o ΔS é que ficou isolado aqui agora. E ele é quem vai ser a nossa constante, tudo bem? Então eu vou manter a distância constante. Pensa assim, ó. Daqui onde eu estou gravando até a USP, são aproximadamente 40 km de distância, certo? Então, essa distância ela vai ser fixa. Aí, o que a gente está estudando agora, a situação que a gente está estudando é, se eu aumentar ou diminuir a velocidade média, o tempo automaticamente aumenta ou diminui também. Vamos desconsiderar o trânsito, pelo amor de Deus, porque eu já levei 5 horas para ir daqui até lá, né? Então, vamos considerar que a variável trânsito não faz parte do nosso problema, tudo bem? Vamos pensar no seguinte, ó. Estou pegando aqui a distância constante de 40 km daqui até lá. Aí eu tenho diferentes formas de representar isso. Por exemplo, se eu for daqui até lá com a velocidade média de 80 km por hora, eu levo meia hora para chegar lá. Agora, se eu for com uma velocidade média de 40 km por hora, o tempo é 1 hora. Faz sentido, não é? Quanto menor a velocidade, maior o tempo. Numa proporção igual. Aqui para cá, dividiu por 2. Daqui para cá, multiplicou por 2. Você percebe que a proporção é a mesma, mas a operação que você faz é inversa, né? Daqui para cá dividiu, daqui para cá multiplicou. Por quem? Por 2. Outros exemplos aqui, ó, se eu conseguisse ir a uma velocidade média de 120 km por hora, eu levar 1/3 de 1 hora para chegar lá, ou seja, eu chegaria em 20 minutos. Quem dera, né? Bom, aí aqui um exemplo também para a gente calcular, e se a velocidade for 60 km por hora? Quanto tempo será que a gente vai levar? Bom, de novo você tem duas formas de pensar. Eu vou pensar primeiro usando a constante. E aí percebe que agora a relação é de multiplicação entre as grandezas, que são inversamente proporcionais. Você tem os 40 km e a velocidade de 60. Quanto tempo a gente vai levar para ir daqui até a USP? Tudo bem? Bom, primeiro passo aqui, mais simples nesse caso, simplifica o zero, né? Passou o 6 dividindo, você vai encontrar aí uma fração que é 2/3.
certo? Vai encontrar que o seu tempo ele é 2/3 de hora. 2/3 de uma hora são 40 minutos, tudo bem? Deixar aqui destacado pra gente. Aí, se a gente quiser fazer comparando com algum desses outros exemplos também, a gente pode. Vou pegar esse primeiro aqui, ó. A gente tem 80 vezes meio igual a 60 vezes algum determinado período de tempo. E aí acontece a mesma coisa que a gente viu no caso anterior. Se a gente fizer uma simplificação dos valores aqui, a gente consegue achar a constante. E aí vai ficar 40 do lado de cá, a equação passa a ficar igual. Então, a gente já sabe que o resultado aqui também vai ser 2/3 de hora, que é equivalente a 40 minutos. Tudo bem? E aí, de novo, de uma maneira mais teórica agora, né? Se duas grandezas A e B são inversamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais, se e somente se os seus representantes de A e de B se relacionam da seguinte forma. Agora, ao invés de uma razão entre as grandezas, é a multiplicação entre elas que vai dar pra gente uma constante de proporcionalidade. Tudo bem? E aí, de novo, eu monto esse esqueminha aqui sempre para ficar claro o que a gente está enxergando. Se a grandeza A aumenta de um lado para o outro, a grandeza B tem que diminuir na mesma proporção para manter a constante. Foi o primeiro exemplo que a gente viu aqui, quando a gente ia do 80 para o 40, por exemplo. A velocidade dividiu por 2 e o tempo multiplicou por 10 para manter essa constante que é a nossa distância. Tudo bem? Agora, consequentemente, se a gente diminuir a primeira grandeza, a segunda grandeza vai ter que aumentar para manter a nossa constante de proporcionalidade. Tudo bem? E agora, a gente vai fazer alguns exemplos para deixar esse enunciado um pouco mais claro. Tudo bem? Vamos ver algumas situações de problema que podem aparecer para a gente. E agora, para a gente fechar esse tema de hoje, vamos fazer 2 exercícios de vestibulares renomados do nosso país. O vestibular para entrar na Unicamp e o vestibular para entrar na Unesp, certo? Essa primeira questão aqui, eu vou fazer a leitura do enunciado, acompanha comigo. Nós temos: para repor o teor de sódio no corpo humano, o indivíduo deve ingerir aproximadamente 500 mg de sódio por dia. Está lá destacado. Um refrigerante de 350 ml contém 35 mg de sódio. Ingerindo-se 1.500 ml desse refrigerante em um dia, qual é a porcentagem de sódio consumido em relação às necessidades diárias? Então, nós temos a quantidade limite que nós temos por dia, quanto tem em 350 ml desse refrigerante, e eu quero saber qual a porcentagem que eu consumi do sódio, tendo bebido 1,5 litro desse refrigerante, né? 1.500 ml desse refrigerante. Vamos fazer as contas? Bom, o primeiro passo aqui é a gente descobrir quantos miligramas de sódio a gente ingeriu. Para isso, a gente vai fazer uma relação entre quanto contém em 350 ml e quanto vai ter se a gente ingerir 1.500 ml. Você acha que essa relação de grandezas, de sódio e a quantidade de refrigerante, é direta ou inversamente proporcional? Diretamente proporcional, não é? Quanto mais refrigerante você bebe, mais sódio você vai estar ingerindo. Então, no primeiro momento, a gente vai construir da seguinte forma. Você tem 35 mg de sódio, sendo diretamente proporcional a 350 ml do refrigerante. Agora, se a gente ingerir 1.500 ml, quantos miligramas, vou chamar aqui de X, quantos miligramas de sódio a gente vai ter ingerido, tudo bem? Eu vou desprezar as unidades no momento de fazer a conta, porque a gente tem aqui, ó, o ml pode ser cancelado com ml, certo? E o nosso resultado vai ser em miligramas. Só não vou carregar isso para não ficar muito carregado a imagem, né? Então nós vamos pensar no seguinte, veja só. Aqui nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau, vamos passar esse 1.500 multiplicando para o outro lado. Você vai ter 1.500 vezes 35 dividido por 350. 350 eu vou transformar em 35 vezes 10. Isso vai ser igual a x. E aí,
Você já percebeu por que eu escrevi o 350 dessa forma, né? A gente vai cancelar aqui o 35, certo? E vai cortar esse zero aqui também. Já temos o valor do x. X igual a 150 miligramas. Foi essa a quantidade de sódio que a gente ingeriu tomando 1,5 litro desse refrigerante. Beleza? Agora, para calcular a porcentagem, você deve estar se perguntando, professor, mas eu não sei calcular a porcentagem. E aí eu já vou te dar um spoiler da nossa próxima aula. Porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é 100. Então a gente tem que fazer uma comparação entre essa quantidade e essa quantidade, sabendo que 500 miligramas é 100% da nossa necessidade diária. Então, quantos por cento 150 miligramas vão equivaler? Vamos fazer da seguinte forma, ó. Você tem 500 miligramas Vou fazer o contrário. Você tem que 100% são 500 miligramas, né? São diretamente proporcionais aos 500 miligramas. Então, da mesma forma, quantos por cento, e aqui eu vou chamar de Y, quantos por cento equivalem esses 150 miligramas? E aí, de novo, o miligramas a gente pode simplificar aqui embaixo, e para encontrar o Y, ele vai sair em porcentagem se a gente não mexer com essa porcentagem aqui. Tudo bem? Deixa esse símbolo lá. E a gente vai colocar ele só no final. Bom, aqui é só a gente passar os 150 multiplicando para o outro lado. Você vai ter 150 vezes 100 dividido por 500 igual a Y. Aqui, ao invés de escrever de outra forma, eu vou só cortar aqui, ó, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Você tem 150 dividido por 5. Geralmente dá 30. Então, seu Y é igual a 30%. Resposta final, você ingeriu 30% das suas necessidades diárias tomando 1,5 litro desse refrigerante. Não quer dizer que é para tomar muito, hein? Mas enfim, resposta final encontrada com sucesso sem maiores problemas. Ah, professor, eu costumo resolver essas questões usando regra de 3. Bom, mas não tem nada muito diferente de uma regra de 3 aqui, né? Além da estrutura que você monta. Se você quiser montar uma regra de 3, você vai escrever 35 miligramas está para 350 ml, da mesma forma que x miligramas está para 1.500 ml. E aí você vai multiplicar em cruz também, não é? A multiplicação em cruz vai te fazer chegar nesse mesmo resultado aqui no final. Beleza? Agora a nossa última questão da Unesp diz assim, ó. Os professores de matemática e educação física de uma escola organizaram um campeonato de damas entre os alunos. Pelas regras do campeonato, cada colocação admitia apenas um ocupante. Para premiar os 3 primeiros colocados, a direção da escola comprou 310 chocolates, que foram divididos entre os primeiro, segundo e terceiro colocados no campeonato em quantidades inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente. E aí, a quantidade de chocolates recebidas pelos alunos premiados em ordem crescente de colocação no campeonato foram... E aí tem as alternativas. Uma questão de múltipla escolha. Então, eu fiz uma pequena adaptação aqui só para a gente calcular quanto cada um deles recebeu, certo? Bom, agora as grandezas são inversamente proporcionais e ele deixou isso claro para a gente aqui no enunciado. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, as quantidades que cada um ganhou a gente não sabe. Então, eu vou escrever assim, ó. Primeiro colocado, eu vou dizer que ele ganhou P chocolates. O segundo colocado, eu vou dizer que ele ganhou S chocolates. E o terceiro colocado, eu vou escrever que ele ganhou T chocolates. Tudo bem? Essas quantidades aqui são inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente. Se é inversamente proporcional, se relaciona com aqueles números em forma de multiplicação. 2, 3 e 5, respectivamente. E tudo isso é igual a uma mesma constante. Então, igual a K, igual a K, igual a K. Você fala, caramba, professor, tem 4 letras aí, como é que eu vou calcular isso? Bom, você precisa se lembrar que ele deu pra gente a quantidade total de chocolates, ó.
310 chocolates. Isso quer dizer o quê? Que P, que é a quantidade de chocolates do primeiro, mais S, que é a quantidade de chocolates do segundo, mais T, que é a quantidade de chocolates do terceiro, indicam pra gente o total de chocolates que a diretoria comprou para distribuir para esses alunos. Então, aquela soma é igual a 310. Você fala, professor, agora tem uma equação de 3 incógnitas. Mas olha só que interessante que a gente pode fazer aqui. Todas essas incógnitas estão relacionadas com uma mesma constante, que a gente vai chamar de parâmetro aqui. Um mesmo parâmetro K. Então, olha só que muito louco. Se você passar o 2 dividindo nessa primeira equação, você vai encontrar que o P é igual a K sobre 2. E só de eu escrever isso, você já entendeu onde eu vou chegar, né? Bom, aqui, se a gente isolar o S, você vai ter que o S é igual a K sobre 3. E aqui, que o seu T é igual a K sobre 5. Então agora a gente pode trocar o P, o S e o T por essas novas representações que a gente encontrou. Olha que legal. Então o P vai valer K sobre 2. O S vai valer K sobre 3. E o T vai valer K sobre 5. Tudo isso junto é igual a 310. Tranquilo, agora a gente tem uma equaçãozinha com uma única variável, uma única incógnita. Sendo assim, a gente vai calcular o MMC e fazer o processo aqui para encontrar esse K. O MMC entre 2, 3 e 5, você pode fazer o cálculo aí, mas eu já vou te dizer, entre 2 e 3 é 6. Entre 6 e 5, 30. Então, o MMC vai ser 30. E aqui do outro lado, né, o denominador é 1, então a gente pode colocar aqui 1 sobre 30 também. E agora divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 dividido por 2, 15, vezes K, 15K. 30 dividido por 3, 10, vezes K, 10K. 30 dividido por 5, 6, vezes K, 6K. Do lado de cá, 30 dividido por 1, 30 vezes 310. Vou deixar como 30 vezes 310. Ou 310 vezes 30. Certo? Os denominadores são iguais? Pode simplificar isso aqui. Soma todo mundo desse lado, você vai ter 15K mais 10K, 25K. Mais 6K, 31K. Olha que interessante. 31K, apareceram os números bons aqui. Aqui eu vou fazer uma pequena alteração. 310 eu vou transformar em 31 vezes 10. E aí tem 1 vezes 30 aqui do lado, certo? O 31 não aparece multiplicando dos dois lados? Simplifica ele. Vai sobrar então que o seu K é igual a 300, que é 10 vezes 30. Certo? Acabou a questão? Ainda não. Se você achou que o seu K vale 300, agora você consegue encontrar o P, o S e o T tranquilamente sem ter maiores problemas. E aí, substituindo aqui, nós vamos encontrar que o valor do P é 300 dividido por 2, que dá 150. 300 dividido por 3 vai dar 100, que é a quantidade do segundo colocado. E 300 dividido por 5 vai dar 60, que é a quantidade recebida pelo terceiro colocado. E aí a gente finalizou com sucesso mais uma questão. Tudo bem? Pessoal, esse era o conteúdo que nós tínhamos para conversar hoje. A gente vai encerrar por aqui, mas não perca a nossa próxima aula, onde a gente vai introduzir o conceito de porcentagem, falar sobre variações percentuais, beleza? Não se esqueçam de procurar conteúdos na internet, listas de exercício e praticar bastante para se desenvolver cada vez melhor em matemática. Um beijo para vocês, um abraço e até a nossa próxima aventura.